Fábrica D tem os cursos mais completos do mercado. Ana queria passar para um vestibular super concorrido, mas tudo que ela achava na internet estava muito superficial. Pedro queria passar para o IME, mas os cursos online não o agradavam. Roberta estava com dificuldades em cálculo na faculdade. E o Flávio estava tentando pela terceira vez medicina, mas estava cansado daquela mesmice de sempre. Mas todos podem contar com Fábrica D e tem cursos a partir de R$ 9,90 ao mês. Então, não tem mais desculpa. Quer aprender? Vem pro Fábrica D. Fala galera, beleza? Estamos aqui em mais uma aula do Fábrica D. Essa aula vai ser aberta, então se você está vendo a gente pelo YouTube, corre e assiste essa aula, que hoje vamos pegar aqui um importante assunto que é trigonometria, tanto para o Enem, o UERJ e medicina em geral, afins pelos vestibulares desse Brasilzão todo. Então é um assunto que pode ter uma matéria um pouco mais básica, podem ter perguntas um pouco mais aprofundadas, e vamos trabalhar aqui, fazer uma revisão completa de trigonometria, daquilo que eu sei que o meu eleitorado tanto clama como revisão, e hoje vai tirar todas as suas dúvidas, beleza? Antes, passa lá no nosso site, que é www.fabricad.online, e se você ainda não é nosso assinante, aproveita que a gente tem sempre um cupom de desconto especial para você, e nessa época nada melhor do que você usar o cupom Estude em Casa. Então joga esse cupom lá na área de pagamentos, quando você tiver prestes a adquirir qualquer um dos nossos planos, que ele vai funcionar te dando 30% de desconto, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão aqui, né? É a questão da UERJ. A gente vai alternar bastante o UERJ e Enem para você ter perfeita noção de como isso é cobrado. Vamos ler juntos. O holofote está situado no ponto a 30 metros de altura, no alto de uma torre perpendicular ao plano do chão. Ele ilumina em movimento de vai e vem uma parte desse chão do ponto C ao ponto D, alinhados à base B, conforme demonstra a figura a seguir. Se o ponto B dista 20 metros de C e 150 metros de D, a medida do ângulo CAD corresponde a quanto? Vem comigo, galera. Essa questão aí tu já pode botar um asterisco, bolinha, caneta colorida, tá? Adesivo da Beyoncé, porque ela é muito importante. É uma questão que, assim, vai cair repetidamente, ela sempre é reaproveitada, sempre é reciclada para tudo quanto é tipo de vestibular, seja o UERJ, Enem ou qualquer outra coisa. Então, como é que você vai fazer? Vem comigo para a figura. Ele falou que o ponto A está a uma altura de 30 metros, beleza. Disse também que o ponto B dista 20 metros do ponto C. Além disso, ele dista 150 de D. Daqui até lá o ponto D, ele dista 150. E aí o grande lance, né, é que a gente quer saber a medida do ângulo CAD. Ângulo CAD. Galera, tem fórmulas em trigonometria que você acha que não vão cair e, de repente, sorrateiramente, lá dentro de uma questão, acabam aparecendo. Lembra de uma fórmula assim, ó? Que ele é assim, ó. Tangente de A mais B. Tem gente que ama, mas tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Então aqui você tem a fórmula da tangente da soma de dois ângulos. Nesse caso eu vou usar a versão que envolve a diferença. Quando eu tiver a diferença, o que vai mudar é o quê? Que aqui você vai colocar o menos e aqui também, mudando aqui para o mais, ou seja, só para ficar bem claro aqui, se for tangente de A menos B, né? Em cima eu acompanho a troca de sinal, fica tangente menos tangente. Embaixo, eu inverto o sinal em relação ao que está lá dentro. Então, isso aqui é menos, aqui vira mais. Quando ali, no caso, como a gente viu, era mais, né? Vou botar de outra cor para você enxergar melhor. Como ali era mais, aí aqui é menos, tá? Em cima é o sinal igual que está dentro do parênteses. Embaixo é o sinal invertido, que está dentro do parênteses. Por que a gente vai usar essa fórmula aí, né? Porque, primeiro,
É esse tipo de questão que, quando você vê a primeira vez, você fala assim, pô, jamais faria isso. Mas, depois, quando você vê uma igualzinha, e vai por mim, vai na fé. Essa questão, ela é, de fato, muito cobrada várias e várias vezes, repetidamente. Aí tu já olha, foi aquela parada que o Alexandre falou. E aí você já consegue ter a malícia de pensar nisso aqui numa segunda vez, já tendo visto novamente, né? É que nem golpe de Cavaleiro do Zodíaco, lembra? Um golpe não vai funcionar 2 vezes com o mesmo cara, então. Na segunda vez, tu já vai estar preparado, tu já vai estar ali prontinho para fazer isso daqui. Que é o seguinte. Olha só. Se eu pegar o triângulo aqui, A, B e C, chama esse ângulo de alfa. E vamos olhar também para o triângulo que circunda a figura toda, que é esse daqui. E vamos chamar todo esse ângulo de beta. E aí, o que vai acontecer? No triângulo que está ali pequenininho, temos que um lado mede 30 e o outro 20. E aí dá para a gente aqui achar a tangente de alfa. A tangente de alfa vai ser o quê? O oposto sobre 30, né? 2/3, cateto oposto sobre adjacente. Para quem sempre tem dificuldade de lembrar disso, tem aquele macetezinho, né? Soca à toa, tá? Significa o quê, ó? Seno é lado oposto, cateto oposto, sobre hipotenusa. Cosseno é o cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente, aí vai ser o oposto sobre adjacente. Pronto, aí você não esquece mais disso, tá? E aí, tangente, logo, é o oposto sobre adjacente, como a gente fez aqui. E aí, isso eu vou fazer mais uma vez, tá? Naquele triângulo azul do lado de fora, eu vou fazer de novo. Pô, mas no final das contas, o cara quer um ângulo e tu tá enchendo de tangente na questão, não tô entendendo mais nada, você vai entender. Quando eu venho aqui pro triângulo de fora, que tem esse ângulo beta, e aqui os pontinhos A, B e D, né? Deixa eu botar os pontos no outro para você não ficar perdido. Aqui era A, B e C. Quando a gente fizer isso, aí você vai ter o quê? Aqui é 150 e aqui é 30 ainda. Se eu tirar a tangente desse ângulo beta, vai ser o cateto oposto sobre o adjacente, ou seja, vai dar 5. Então, excelente, amiguinhozinho. Você vai ter, então, o quê? No final das contas, eu vou achar ali a tangente daquele ângulo θ, o CAD eu chamei de θ, né? De forma indireta. O que eu vou fazer, então, aqui, meu querido, é falar o quê, né? A tangente ali do CAD, a tangente do θ. Como é que eu faço isso? Repara que o θ naquele desenho, ele é o azul menos o preto, ele é o beta menos o alfa. Como ele é o beta menos o alfa, eu posso falar que ó, como o θ é beta menos alfa, você calcular a tangente de θ é calcular a tangente de todo esse lado aqui à direita. Cuidado, não é individualmente fazer tangente de beta menos a do alfa, é fazer tangente daquilo tudo que eu tenho no caso ali, tá? Dando no caso o quê? Então não é fazer a do beta menos a do alfa, é fazer de tudo que eu tenho ali, ficando a tangente de tudo que está à direita, de todo esse beta menos alfa. Isso aqui tudo é uma coisa só. E aí, justamente por isso, ó, eu recaí em quê? Na fórmula da tangente da diferença entre dois ângulos, tá? E aí você vai ter tangente de beta menos tangente de alfa sobre 1 mais tangente de beta vezes alfa. Pronto. A tangente do beta, ela vale o quê? Ela vale 5. E a do alfa, ela vale 2/3. Embaixo fica 1 mais 5 vezes 2/3. Aí, beleza, né? Tiraria o denominador comum entre eles, tá? Ali vai subir o 3, né? Então, você vai ter aqui 3 vezes 5, 15, menos 2 sobre 3. Embaixo você vai ter 1 mais 10/3.
Então, no final, ó, a tangente do θ vai dar 13 terços sobre 13 terços, o que vai dar 1. E aí, gente, aquela tabela, né? Tem uma tabela lá de 30, 60 e 45, né? Aquela tabela tem que estar no sangue para você lembrar aí que esse ângulo é igual a 45 graus, tá bom? Então, ó, eu tenho que daqui saber que se eu achei, no caso ali, 45, se eu achei 1, né, que o ângulo é 45. Caso você tenha dificuldade de lembrar disso, ó, aí é só lembrar daquela tabelinha e botar aqui no rascunho, né? Como é que era. Até porque nessa questão eu vou precisar também, que era assim, ó, seno, cosseno e tangente. Aí aqui 30, 45 e 60. Aí você pegava e de que jeito que você iria pegar aqui e preencher a tabela? Ia ficar o quê? 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2. Você põe a raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, vejam só você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Hey! Tá? Então isso aí você tem que lembrar, seja ridículo ou não, seja pra sacanear ou não, que isso é importante pra caramba e você vai ter que ter isso daí na sua cabecinha, tá? Pra você usar em qualquer questão. Então ali eu vi que dava 1, então por isso que eu já soube direto que o ângulo era 45, tá, galera? Tudo bem? Então vamos lá, tá? Deixa já a tabela aí e vamos ler agora juntos a próxima questão, que é o seguinte. Número 2, questão da UERJ. Observe a bicicleta e tabela trigonométrica. Os centros das rodas estão a uma distância PQ igual a 120 e os raios PA e QB medem, respectivamente, 25 e 52. Então, o PA mede 25 e o QB ele mede ali 52. De acordo com a tabela, qual o valor do ângulo AOP? Então, galera, essa questão também aqui é uma questão bem comum, bem padrão, tá? E o que acontece aqui? Vamos tirar do desenho aquilo que realmente importa a gente. Então, de tudo que ele falou, eu vou olhar para esse triângulo daqui, ó. Para esses dois triângulos, tá um dentro do outro, né? Tem ali o triângulo OQB. E tem um triângulo OPA, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho que o QB mede 52. Eu tenho que o PA mede, no caso ali, 25. Tá? E tenho que de P até Q mede 120, tá bom? Então, o que vai acontecer ali? Essa questão também é padrão, então, assim, presta atenção no que eu vou fazer. Eu vou ali dentro de P até Q traçar uma horizontal, uma paralela ao chão, que aqui nesse de baixo fica mais visível, né? E aí, minha gente boa, vê se você não concorda comigo. Nisso, eu estou transportando essa medida que vale 25 ali para a direita. Mas se tudo era igual a 52, ali em cima vai ser quanto? É 52 nos 25. Nada proporcional, não, mas vamos embora, tá? Isso aqui vai dar 27, tá bem? Isso aqui eu fiz 52 menos 25, não é só o pessoal que é muito desinformado, distraído, tá? Então, queridão, outra coisa legal de você perceber é que, às vezes, quando você está estudando geometria plana, para o Enem ou para o UERJ, você acha que determinadas coisas não caem, né? Ah, isso aqui eu nunca vi questão diretamente relacionada a isso. É porque vai cair indiretamente dentro de uma questão. Geralmente, a primeira ou as primeiras aulas de geometria plana, aqui no nosso curso é uma das primeiras, tem aquela parada de tipo de ângulo, complementar, suplementar, de ter paralelas cortadas para uma transversal. E olha aí, ó. Na verdade, o desenho que tem aqui com o P e com o ponto O
E essa linha de cima, ó, são justamente ali paralelas cortadas com a transversal. Né? Deixa eu botar até na mesma altura para você enxergar melhor ainda, né? Isso daqui, ó, tá? São paralelas cortadas com a transversal. E por que eu estou comentando isso? Que lá a gente sabe que tem ângulos que vão ter soma igual a 180 e tem ângulos que vão ter a mesma medida, como esses dois aqui. O ângulo cujo valor ele quer, esse alfa daqui do cantinho, é o mesmo alfa lá do cantão. Então fica muito mais fácil pegar o triângulo aqui, ó, esse que está aqui em cima, tá? Você pegar ali o triângulo que está ali em cima, galera, ali em cima, fica muito mais fácil pegar ele do que pegar o todo. Porque aí nesse triângulo que está ali, que é o pequeno, você tem ali a hipotenusa, que é 120, e tem o cateto oposto a ele, que é de 27. Pronto, tá? Se eu tenho tudo isso, eu posso calcular o seno, que vai dar 27 sobre 120. Vamos fazer aqui a continha, ó. Se eu dividir 27 por 120, você vai ter o quê? Vai dar 240, sobra 30, 240 sobre 60, 0,225. 0,225, mané. Isso aí, ó, tá onde na tabela? Tá aqui, ó, seno, hein? Seno, ó, tá aqui, ó, tá? Vou botar até de outra cor. O seno igual a 0,225 é esse daqui. E aí, pela tabela, quem tem esse seno é o 13 graus, tá bom? Então, da tabela, quem tem esse ângulo é o alfa igual a 13. Então, vamos que vamos, marca aí. Resposta, letra C, de nádegas. Nádegas por quê? Think about, tá? Beleza, pessoal? Então, terminamos aqui um bloco com essas duas primeiras questões. Me aguarda que já já eu tô de volta. Valeu! Meus queridos, mas antes vamos só aqui, tá? Só dar uma olhadinha aqui para você que não conhece o trabalho do Fabricaria, mais uma vez. Vai lá no nosso site. E sempre, pessoal, pô, mas eu quero ter uma noção das aulas do Fabricaria. Bom, gente, se você foi lá, estava buscando, zapeando no Google atrás de um curso vestibular, ou para militar e deu de cara com a gente, então provavelmente você não viu nosso trabalho no YouTube como você está vendo agora aqui. Mas você também tem várias aulas demonstrativas, não só no próprio YouTube, onde nós estamos nos vendo, como também lá na própria página, na home do site Fabricaria. Basta descer a tela que você vai encontrar várias aulas de vários segmentos, seja para o ITA, seja para o IME, seja para o Enem, seja para todo tipo de coisa, para você matar a sua curiosidade, tá? Se é que ela ainda não foi saciada por aqui. Então, tá bom? A gente tem um encontro marcado lá no nosso site, passa lá que você vai gostar. Continuando agora aqui, questão número 3 da UERJ, tá? Do exame de qualificação, tá bom? Tem antes que você pergunte, a prova da segunda fase da UERJ é outro esquema, é discursiva. Todas as questões de múltipla escolha são do exame de qualificação. Aquele exame que, dependendo da sua pontuação, você já vai para a discursiva com tantos pontos a mais lá para disputar a sua vaga pela sua carreira. Então vamos lá. A imagem mostra uma pessoa numa asa delta. O esquema abaixo representa a vela da asa delta, que consiste em dois triângulos isósceles ABC e ABD congruentes, com AC igual a B igual a D. Vou fazer aqui que nem neném, ou seja, já sair sublinhando aquilo que interessa. A medida de AB corresponde ao comprimento da quilha, tá? Como ele vai aí fazer um texto meio estranho, é bom a gente já ir sublinhando mesmo o que interessa para não se perder e não ficar apavorado à toa. Quando esticada num plano, essa vela forma um ângulo CAD igual a 2θ, e suponho que para aplanar, a relação ideal seja de... Agora é muito importante, gente. Isso vai ser a regra de 3 que vai matar a questão. De 10 decímetros quadrados de vela para cada meio quilo de massa total. Então é 10 para meio, no caso aqui. Considere agora uma asa delta de 15 quilos que planará com uma pessoa de 75, ou seja, a massa total é a soma das duas. De acordo com a relação ideal, o comprimento da quilha em metros é igual a quanto? A raiz quadrada de quanto, aliás, né? Eu já ia passando por cima disso. Pessoal, olha para mim. Tem questões da UERJ e também do Enem que vão tentar te derrubar o tempo todo,
jogando as coisas em várias, em várias unidades diferentes, como está acontecendo aqui. Dá uma parada que é por decímetro quadrado, a resposta final é em metro, mas aí ele pediu a raiz quadrada, ele pediu quem está dentro da raiz quadrada, tipo, olha aqui na tela. Você vai achar alguma coisa que vai estar dentro de uma raiz quadrada. Ele não quer isso aqui como resposta, ele só quer o que está escrito dentro da raiz. Isso aí na cabeça do aluno faz uma confusão dos diabos, ainda mais se eu sou escroto e monto uma questão em que eu tenho letra A conta inteira e letra B só o que está dentro da raiz. Quem não lê o enunciado direito, já era, vai marcar errado, tá? Que isso é assim, uma pergunta muito mequetrefe no sentido de fazer o aluno errar mesmo, né? Que o cara já acertou, tá com a resposta, mas se ele leu errado, numa distração, ele vai marcar errado. Então vamos lá, gente, por partes aqui. Primeira coisa, a massa total que eu tenho lá no asa delta, isso me faz lembrar quando eu fiz aquele salto de asa delta em São Conrado, no Rio. Que vergonha, que desgraça. Quase matei a mim e ao instrutor. Corri menos que o cara no hora H, deu aquele cagaço, quase matei todo mundo. Então, olha só, o que vai acontecer aqui? Aqui, você vai ter o quê, ó? Tem aqui 10 decímetros quadrados. É meio quilo. Então, 90 quilos vão ser o quê? Vão dar uma área que era total desse asa delta. Que era total disso daqui. Essa área que eu achurei de vermelho, tá? Então, multiplica em cruz aqui, bebê. Você vai ter o quê? Meio vezes A é igual a 900. Dividir por meio, amiguinhozinho. Meio é 1 sobre 2. Divisão por fração é a mesma coisa que repetir o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo. Então, você vai obter uma área que vai ser de 1.800 decímetros quadrados. Muito cuidado aqui, porque ele quer a resposta final em metros. E o Pela Saco está te dando as coisas aqui em decímetro quadrado. Você se lembra como você faz essa conversão? Essa aulinha no início do ano de conversão de unidades se faz importante em momentos como agora, porque em física, matemática e química acontece muito isso em algumas questões. Ele sai fazendo uma salada com as unidades e você que se vire. Então, para quem não lembra, gente, decímetro, ó, metro, decímetro, centímetro, milímetro, né? Você de decímetro para metro, você normalmente faz o quê? Você divide por 10. Aqui nessa tabela, quando você anda para a esquerda, você vai dividir por 10. Quando você andar para a direita, aí você vai multiplicar por 10. Voltou, divide, avança, multiplica. Mas se for ao quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado, é só você pensar assim, não precisa ficar decorando 1000 conversões. Se você só souber como é que você faz de metro para quilômetro, quilômetro para metro para decâmetro, não sei o quê, você consegue fazer para metro quadrado, para metro cúbico, por aí vai. Só pensar assim, você já não sabe que de decímetro para metro você divide por 10? Então, quando for, por exemplo, como eu quero aí, de decímetro quadrado para metro quadrado, o efeito vai ser o dobro, não é o quadrado, é o dobro do que você faria lá na conversão normal. Como assim? O dobro no sentido de você anda uma casa, uma vírgula para a esquerda. Quando for de decímetro quadrado para metro quadrado, você vai andar 2 casas para a esquerda. Perdão, deixa eu me corrigir que talvez eu tenha te confundido. Quando você pensa assim, ó, tem gente que decora isso desse jeito. Ah, eu vou decorar quantas casinhas eu vou andar ali para a esquerda ou para a direita, se a vírgula vai para lá ou vai para cá. Se você decorar assim, então de decímetro para metro, você andou ali uma casa à esquerda. De decímetro quadrado para metro quadrado, você vai andar 2 casas à esquerda. Se fosse de decímetro cúbico para metro cúbico, seria andar o quê? 3 casas à esquerda, tá? Então é o dobro ou o triplo, dependendo de ser área ou volume. Agora, quando você que decora em termos de divisão ou multiplicação por potência de 10, aí sim, realmente, o efeito é o quadrado, né? Se eu aqui, vem para a tela, estou de decímetro, para metro, dividindo por 10, de decímetro quadrado para metro quadrado, você vai dividir por 10 ao quadrado. Se fosse de decímetro cúbico para metro cúbico, você iria dividir por 10 ao cubo, tá? É sempre o quadrado do efeito ou o cubo daquele efeito quando eu estou pensando em termos de potência de 10. Então, só para ver se você entendeu, ó, quanto é que vai dar isso aqui em metros quadrados, galera?
Isso aí vai dar, andando 2 casas à esquerda, 18 metros quadrados. E aí, o que eu faço com isso aí, professor Fortão? Você vai fazer o seguinte, ó. Você tem que essa área, a área da asa delta ali em cima. E aí entra outra coisa que você também acha que geralmente não cai, mas cai. Cai lá sorrateiro escondidinho. Que é o seguinte, é aí aquela fórmula de área de triângulo, que é o quê, ó? Eu vou apagar só aqui para botar uma outra coisa que eu quero relembrar contigo, tá? É só você ter dado o print aí que você tem isso aí guardado. O que vai acontecer? Quando eu tenho um triângulo, quando eu tenho, no caso aqui, 2 lados dele e o ângulo entre esses 2 lados, uma forma de achar a área desse triângulo, numa situação como essa, o ideal é fazer o quê? Lado vezes lado, pelo seno do ângulo, tudo isso dividido por 2. Tem essa fórmula? Tenho. Lá no Fabricader tem a primeira aula de áreas em que você começa vendo as fórmulas que são as padrões e depois passa para essas mais esquisitas, vamos assim dizer, que para o vestibular normal sim são importantes, gente. Embora o pessoal ache que não. E aí você vai ter o quê? Olha só, se a área deu 18, finge que você não tem essa área ainda. Fingindo que eu não tenho essa área ainda, como é que eu montaria ela com os dados que eu tenho? Ele ainda falou isso daqui em cima, ó. Que o AC é igual a D, que é igual a B. Se eu chamar de L, aqui é L e aqui é L. O comprimento da quilha é a medida do AB, né? Então, na verdade, eu quero saber quanto que é o AB que é igual a L. Mas achar AB, achar AD, achar AC, dá tudo no mesmo, que é tudo a mesma medida. Mas como que eu montaria a área de cada triângulo, gente? Só desse triângulo aqui de cima, ó. Vê se você não concorda comigo. Só desse triângulo de cima concorda que a área, ela vai ser lado vezes lado, seno de θ sobre 2. Vai dar L ao quadrado seno de θ sobre 2. Como são 2 triângulos iguais a esse, aquela área A que está ali, sendo recalculada do zero, ela vai dar 2 vezes, que é o triângulo de cima e de baixo, L ao quadrado seno θ sobre 2. E isso tem que ser igual a 18. Com isso, você vai ter o quê? Ó? Vai ficar, então, vamos decorar o que deu, né? Ficou L ao quadrado, seno de θ igual a 18, né? Então, você vai ter L ao quadrado, seno de θ igual a 18, L ao quadrado, seno de θ, L ao quadrado vezes seno de θ. Então, esse cara vem para a direita. E aí, eu vou tirar a raiz. O L vai dar a raiz de 18 sobre o seno de θ, tá? Repara aqui que o que ele quer é o que está dentro da raiz quadrada, mané. Olha que maldade, né? Que a pessoa começa a falar assim, caraca, eu não achei nada com raiz, tô ferrado, eu errei feio. Não, você não errou feio. O que ele quer é o que está dentro da raiz. Ele quer, falou assim, o L é a raiz quadrada de quem? Ué, o L que está ali é a raiz quadrada de 18 sobre seno. É isso que você vai marcar, é a letra D. Tá? Tá ali, então. Caramba. Que sacastragem. Pois é, tá bom? Aí foi do mal. Tá? Porque você não tem dúvida. Vamos seguir agora para a próxima questão. Questão número 4, bebê. Vamos ler juntos, então, aqui. Essa agora é do Enem. Também é uma questãozinha meio mequetrefe aqui. Tá? Na tela comigo. Então, cuidado que tem algumas questões do Enem que são um pouco mais complicadas, mas vale sempre o aviso. Estão aqui para fazer aqui a revisão completona, mas quando cai questão, no caso aqui, que é mais chata, lembre-se de que elas só têm que ser priorizadas quando você já tiver feito as mais fáceis por causa do TRI, que tem no Enem e que não tem na UERJ. Na UERJ, você acertar uma difícil, tem o mesmo peso que a fácil, é aquela coisa mais old school, mais vintage, né? É aquele esquema antigo de vestibular. Todas as questões têm o mesmo peso. No Enem, não. Você acertar uma difícil e errar uma fácil, meu amigo, ele considera que aquilo é uma discrepância em relação ao seu desempenho. E aí, ó, é por isso que tem aquele escalo de pessoas que acertaram menos umas que as outras e a pontuação final é maior, tá? Então, vamos ler aqui. Considere um ponto P numa circunferência de raio R no plano cartesiano, seja Q a projeção ortogonal de P sobre o eixo X. Como mostra a figura, suponha que o
ponto P percorra no sentido anti-horário uma distância D menor ou igual a R sobre a circunferência. Então, o ponto Q percorrerá no eixo X uma distância dada por... Então, essa questão é realmente muito parecida com uma que já caiu no Enem prisional e uma que já caiu também na própria UERJ, tá? Primeiro que é literal, que tem aquela máxima, né, das pessoas acharem que questão literal não cai no Enem. Isso é mentira. E aí eu tenho que imaginar o seguinte, que existe no caso ali, eu tenho que pegar um ponto genérico ali dentro do arco, né, no movimento do ponto P. O que está acontecendo? Esse ponto P está se movimentando aqui na circunferência, de tal maneira que eu quero fazer o quê? Descrever o tamanho da sombra dele aqui embaixo no eixo X. Tipo, se eu for pegando aqui cada posição dele e printando lá embaixo e marcando lá embaixo, essa sombra tem até um máximo aqui e depois o pontinho vai começar a voltar, né? Não tem como passar para cá, não tem ponto lá em cima. Eu vou ficar ali o tempo todo marcando, ó, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Como que o ponto Q, que é a sombra do ponto Q, como que a sombra de um ponto qualquer ali na circunferência vai estar se comportando lá embaixo. E eu quero uma equação para isso. Partindo aqui do princípio de quê? De que esse D, que é a distância percorrida ali, é menor que o raio, tá? Vamos ver se isso vai influenciar alguma coisa ou não. Então, assim, vamos pegar uma posição genérica, que se eu não pegar uma posição genérica, eu não vou conseguir fazer nada. Chamar aqui de ponto Q', né? Aí, meus amigos, tem um θ aqui, que é do quanto que esse ponto vai ter percorrido circularmente ali dentro, tá? Daquele arco PP'. Vamos aumentar o desenho aqui um pouquinho? Aí você vai ter o quê, né? Tem ali o ponto P. Aqui, θ, né? E aí, o que eu quero que você raciocine comigo, tá? Eu quero, ó, ele quer saber a distância x que o ponto Q percorrerá. Seria achar uma fórmula para isso aqui. Essa aqui é a distância x que ele está pedindo. Essa distância cuja fórmula dá para você marcar aí nas opções. Como que eu vou fazer isso? Se você reparar bem e transportar lá para cima, eu vou apagar esse θ aqui, tá? Essa distância aqui, ó, pode por uma paralela ser transportada lá para o alto. E aí, como tudo ali vale R, esse pedacinho aqui, ó, ele vai ser o quê? R menos X. É o equivalente aqui no triângulo a acontecer isso daqui. Tem que esse pedaço, ele vale R menos X. Vou botar as mesmas medidas com as mesmas cores, tá? Aqui é o ângulo θ. Tá lá o raio R, né? E aí, minha gente, se eu conseguir, no caso aqui, achar o R menos X, eu descubro aquela distância lá embaixo. E aí tá safo conseguir o que a questão pedia. Tá, mas como é que eu vou sair do lugar que eu não tô vendo saída nenhuma aí? Você vai fazer o seguinte, meu amigo. Destaca só aquele triângulo azul que tá ali. Claro que essa questão do Enem na época foi considerada bem difícil, tá, gente? Só para vocês saberem para o que é que vocês estão olhando. E repara o seguinte, repara que o R menos X é o cateto adjacente a esse θ. Eu posso usar o cosseno para relacionar essa galera, ó. Cosseno de θ vai ser adjacente sobre ali hipotenusa. Aí eu posso, esse denominador R aqui, ele pode ser colocado individualmente embaixo de cada um deles. Que aqui já dá 1. Fica, continuando lá embaixo, cosseno de θ é igual a 1 menos x sobre r. E aí, vamos ver agora o que a gente pode fazer. Vamos trocar de lado. O x sobre r vem para a esquerda. E o cosseno vem para a direita, tá? Bom, aí esse r ele vai para a direita multiplicando tudo isso daqui, né? Se ele está dividindo, ele vai para o outro lado multiplicando. A gente já está olhando
pro teto, tipo assim, vem logo a próxima questão, que essa aí eu já chutei o balde e Kami-sama que me ajude, né? Mas olha só, no finalzinho ainda tem aquele tiro de misericórdia na galera, que tipo, não tem teta nas respostas. O teta eu usei ali para me auxiliar, para me basear em alguma coisa. Mas também, se eu como aluno, cara, eu tenho várias opções que tem ali o quê? Se você reparar bem, em todas as opções, tem alguém aqui que é tangente de D sobre R, seno de D sobre R, cosseno de D sobre R. Deve ter algum jeito aí de você mostrar que esse teta é D sobre R. Aí, eu na malemolência, ia só pensar o quê? Deu R que multiplica, no parênteses, 1 menos cosseno de alguém. Qual é a única opção que tem aí com essa cara? Não é a letra B? Eu, como aluno já aqui nesse momento, pego e marco a letra B. Tá? Eu daqui já sei, ó, a letra B. Pum, valeu. Bati do martelo. Pô, mas eu quero ver isso virar a letra B tete a tete, né? Até o final, tá bom. O que ele fez aí ainda? Tá vendo que esse D eu não usei pra nada? É que esse arco aqui percorrido, tá? Percorrido pelo pontinho, ele chamou de D. Esse pedaço de curva é que ele chamou de D. E quando a pessoa está assinando o nosso extensivo, olha o merchan, né? Você tem que esse D, o comprimento de um arco, ele é sempre o ângulo central, em radianos, vezes o raio da circunferência. O que também vem de uma regra de 3, tá, minha gente? E também vem de uma regra de 3, né? 2πr está para tudo, que são 2π radianos, assim como D, que é o comprimento daquele pedacinho ali, está para θ radianos. Que aí, ó, multiplicando o cruzado, esses 2π já se cortam, né? Fica, no caso ali, 2π rθ igual a 2π vezes D. O radianos não é fórmula, é unidade, pelo amor de Deus. O 2π vai embora, fica R vezes θ igual a D, como eu falei aqui antes, né? E aí fica aqui aquele θ é D sobre R, porque esse R que está ali multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. E aí pronto, se você pegar ali aquele θ e jogar lá dentro, aí fica bonitinho. R que multiplica 1 menos cosseno de θ, que é D sobre R, que é a letra B, tá? Mas é óbvio que isso aqui foi uma questão bem difícil do Enem, bem chatinha, tá? Só para você saber, tá legal? Tudo bem, queridos? Tá? Bem tal, né? Você viu uma questão dessas. Vamos seguir para uma próxima aqui para dar uma aliviada, mas antes, bebe uma água aí que já já eu tô de volta. Valeu! Galerinha, agora a questão da UERJ 2020, para você pegar uma questão já bem recente, do exame de qualificação, ele fala o seguinte: o gráfico a seguir apresenta a função periódica definida por f de x igual a 2 seno de x, com x real. No intervalo de π sobre 2 a 5π sobre 2, A e B são pontos do gráfico, nos quais f de π sobre 2 é igual ao f de 5π sobre 2. São valores máximos dessa função. Então, a f de π sobre 2 e o f de 5π sobre 2 são os resultados dessas duas f, são valores máximos, né? Ele quer saber a área do retângulo ABCD. Tipo da questão que quando você lê na hora, você vai ver que é fácil, mas tem gente que na hora achou difícil, né? E o aluno, quando acha difícil, o que acontece na hora da prova, né, gente? Começa a rir, porque o ser humano, quando tem dificuldade, ainda mais numa prova, ri de desespero. Legal é quando você olha pro lado e encontra outra cara rindo pra sua, tipo, ué, você também não sabe? Né? Mas a questão é fácil, é que ele botar a área com trigonometria, aí já vem aquele calafrio na barriga, o cara achando que a questão é bizarra pra caramba. E não é. Função periódica, gente, é toda função que se repete de ciclos em ciclos, né? Porque o seno, como é que ele é aqui, né? Ele tem uma subida, então sobe, desce, então aqui, ó, ele sobe e desce, depois começa tudo de novo, que nem naquela música, né? E vai toda a vida nessa sinuosidade se repetindo. Isso acontece também com cosseno e tem também um certo período na tangente, embora o gráfico da tangente seja o diferentão, né? Gráfico de seno e cosseno são sempre muito parecidos e o gráfico da tangente é um pouco mais diferente, é o patinho feio da história. Aí, o que importa mesmo é você ver o seguinte: se eu vou achar a área de um retângulo, como é que a área de retângulo, bebê? É base vezes altura. Se a área de um retângulo é base vezes altura,
A base você já tem aqui, meu amigo. É fazer 5π sobre 2 menos π sobre 2. É 4π sobre 2, que é a 2π. Aí, ó, a altura vai ser o quê? A altura, no caso, é você achar, no caso ali, a f, no caso ali, de π sobre 2 ou de 5π sobre 2. Lembrando que a função é 2 seno, tá, gente? Uma função f de x igual a 2 vezes seno significa o quê? Uma função, no caso aqui, tá? Seno normal, sem o 2 na frente, é uma função que varia de menos 1 até 1. Tá? É uma função, no caso ali, ó, cujo gráfico fica mais ou menos assim. No π sobre 2, que é 90 graus, o seno dá 1. E no caso ali, ó, 3π sobre 2 dá menos 1. Fora os outros pontinhos que existem à direita e à esquerda, né? Até porque a parada é infinita tanto para a esquerda quanto para a direita. Vai continuar subindo e descendo o resto da vida. Quando você pega e bota 1 vezes 2 ali, o que a função faz é isso aqui, ó, vai dar uma esticada. É como se você pegasse os pontos máximo e mínimo e aqui, ó, esticasse, deixando aqui mais alto e aqui também. É como se eu pegasse cada ponto, cada y, e multiplicasse por 2, porque é 2 vezes seno. Então, aqui que antes estava no 1, vai bater agora no 2. E ali que estava no menos 1, vai bater no menos 2. E assim segue. Ah, então isso seria a imagem da função, professor Maromba? Exatamente. É de menos 2 a 2. A imagem da função é o intervalo de existência dela lá no eixo y. Mas claro, gente, isso aqui eu estou usando como revisão, né? Nada disso interessa fazer essa questão, que é simples. É só você ver que a altura aqui, se normalmente isso aqui estaria batendo no 1, com um 2 na frente, né? Vai virar o quê? Esse pontinho é 2 vezes seno de 90, 2 vezes seno de π sobre 2, que vira 2. A altura do retângulo, ela é igual a 2. Como a área é base vezes altura, então acabou. Tá? Vai dar 4π. Marca a letra C, então. Viu? Ele só queria aplicar um sustinho em você. Tá legal, galera? Beleza? Vamos seguir agora aqui. Próxima questão. Questão número 6. Questão do Enem, 2017. Tá? Da prova normal, né? Que tem a prisional também. Vamos ler juntos. Um cientista, em seus estudos, para modelar a pressão arterial de uma pessoa, utiliza uma função π de t igual a A mais B cosseno de kt. Tem gente que lê isso aqui e já fala, isso não é de Deus, tchau, valeu, próxima questão. Né? Em que A, B e K são constantes reais, positivas, e t representa a variável tempo medida em segundo. Tá? Considere que um batimento cardíaco representa o intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas, tá bom? Ao analisar um caso específico, o cientista obteve os dados: pressão mínima, pressão máxima e número de batimentos por minuto. Cuidado, você lembra que lá em cima tem uma parada falando que é o tempo em segundos, né? E aqui está em minuto, né? Tu já viu que se você não tomar cuidado, vai dar ruim, tá bom? Então, a função P de T, obtida por esse cientista, ao analisar o caso específico foi: primeira coisa aqui, como aluno, né? Nem sempre tem que fazer a questão toda do jeito que seria numa discursiva, por exemplo. Então, o que eu tenho aqui é uma forma geral do cosseno, que essa forma aqui é a mais completa mesmo, que já envolve multiplicar por alguém, né? Que nem foi na questão anterior, que fica aquele vezes 2, né?
que envolve também o fato de somar alguém, que desloca o gráfico para cima ou para baixo. Na hora de transformação gráfica você aprende isso. Mas cuidado, pessoal de exatas, que vai querer fazer a questão de um jeito assim mais bonitinho, mais certinho. E isso é o Enem para você fazer rápido, gente. Então, eu tenho que, de repente, olhar para as opções e lembrar de coisas mais simples para eliminar a maioria das letras. Então, por exemplo, se você lembrar aqui comigo, o cosseno de qualquer coisa, KT, K, T, K ao quadrado de qualquer coisa, sempre o valor o quê? Que varia de menos 1 a 1. Então, se o cosseno varia de menos 1 a 1, e eu tenho um valor mínimo aqui da pressão, e eu tenho um valor máximo aqui da pressão, eu tenho que analisar o quê? Nessas opções que eu tenho, qual é aquela, ou quais são aquelas que já falham em relação a esse máximo? Teoricamente, eu vou obter a pressão máxima quando jogar o cosseno igual a 1. E quando jogar o cosseno igual a 1, o valor que tem que dar é o quê? O 120. Eu vou obter a pressão mínima quando jogar o cosseno igual a menos 1. E, teoricamente, tem que dar o quê? O 78 que está ali. Se não der, já era. Quer ver, por exemplo? Então, assim, na prática é sempre o quê? Se o cosseno for mais 1, olha a letra E. Eu estou fazendo 72 mais 42 vezes 1. Aí vai dar 120 mesmo, né? E se o cosseno for menos 1, vai dar, se eu estiver substituindo aqui por menos 1, por exemplo, vai dar 72 com 42 vezes menos 1. Vai dar 78 menos 42, o que dá o quê? Dá 36. Tipo, isso aqui, teoricamente, é a pressão mínima dele, que não tem nada a ver com a pressão mínima que ele botou no enunciado. Então, eu já sei por aqui que a letra E está fora, tá? Eu já sei por aqui que a letra E não é a resposta, tá bom? Então, só por aí já tem como fazer uma breve verificação. Vamos fazer juntos? Na letra D pode ser, né? 99 menos 21 dá 78. 99 mais 21 dá 120. Essa aqui, por enquanto, tá ok. O fato de ser cosseno de 2πt, 3πt ou só t, isso tem a ver com o período, que tem a ver com o número de batimentos cardíacos por minuto. Não é o que eu estou analisando agora. Então, aqui sendo 99 mais 21, e aqui também, teoricamente, eu achei 120 com soma e 78 com diferença, os dois são candidatos a serem resposta. Eu não posso eliminar eles ainda. Agora, na letra B, se eu fizer 78 menos 42, dá 36. Se eu substituir esse cosseno por menos 1, dá 36. Já deu ruim. Já não é essa daqui. Fora a letra B. E aí a letra A também está no mesmo esquema da C e da D, né? Então eu só consegui eliminar duas. Tá bom, né? Consegui eliminar duas, tá alguma coisa. O que vai aqui matar a questão de vez vai ser o número de batimentos cardíacos por minuto. Isso aqui quer dizer o seguinte, gente. Você faz 90 batimentos a cada 1 minuto. E o que é o período da função seno-cosseno? O período da função seno-cosseno é de quanto em quanto tempo uma repetição é feita. Aqui eu tenho um tempo para 90 repetições serem feitas. E eu quero, então, para uma regra de 3, achar o tempo para eu ter uma repetição, para eu ter um batimento. Coração contrai, descontrai e começa tudo de novo. Qual é o tempo para isso? Vamos chamar aqui de T, ou tesão, sem maldade, gente. Outra coisa, o tempo está em minutos. Eu tenho que usar o tempo, ó, em segundos. 1 minuto me ajuda, são o quê? 60 segundos, né? Então, agora faz a multiplicação cruzada. Fica 90t igual a 60. E o t vai dar, corta o 0, joga o 9 para o outro lado. 6 nonos, ou seja, 2/3 de segundo. Tá? Então, o período está dando 2/3 de segundo. Mas não tem isso para marcar aí, não estou entendendo qual é a relação com as calças. É que é o seguinte, em qualquer função seno-cosseno, vamos abrir uma outra tela aqui. Em qualquer função seno-cosseno, o que acontece, gente? Quando você tem isso daqui, ó, y igual a A mais B seno de kt, ou y igual a A mais B cosseno de kt. O que eu estou querendo dizer é que esse A e B
para achar o período não interessa absolutamente nada. O período vai ser o quê? 2π dividido sempre pelo módulo desse númerozinho aqui na frente da variável que está lá dentro. Que eu não entendi nada. Olha só. Se eu tiver isso daqui, y é igual a 2 mais 3 seno de 5t. O que importa é esse 5. O período vai ser 2π sobre 5. É sempre 2π sobre o número que está ali, tá? 2π é sempre. Então, por exemplo, se eu tiver ali y igual a menos 3 mais 4 seno de 4π vezes t, aí o período vai ser o quê? 2π sobre esse número aqui que já tem π, né? Aí ia acabar cortando, ia dar 2 sobre 4, ia dar meio. E assim vai, tá legal, galera? O número na frente, multiplicando, somando, não interessa para nada. Só importa aqui que está multiplicando o t, tá bem? Tá? Esses A e B aqui, eles só influenciam no período, tá bom? Então, voltando aqui para o período da 2/3, que conta que ele fez a partir daqui? Ele pegou 2π sobre o módulo do k. 2π sobre o módulo do k tem que dar 2/3. Como o k é positivo, nas constantes são todas positivas, eu posso tirar ele do módulo com segurança. Tem gente que nem pensa nisso, né? Isso é mais para o pessoal que vê chifre em cabeça de cavalo, ou para o pessoal de exatas, que, claro, está muito mais ligado em detalhes do que o pessoal que não é da carreira. Então, fica k vezes 1 igual a 3 vezes π, ó, tá aí. O k é igual a 3π. A parada tem que ser cosseno de 3πt. E das que sobraram, eu só tenho isso na letra A. Caramba! Sério que isso caiu no Enem? Sim. Tá? Então tá aí. Tá bom? Aproveitando, inclusive, a revisão, tá? Uma observação número 2 a ser feita aqui é o seguinte. Ainda conta a imagem. Se eu tenho, por exemplo, assim, ó, y é igual a 2 mais 3 seno de qualquer coisa, sei lá, botar qualquer porcaria aqui dentro. 2π vezes t. Como é que eu acho a imagem disso sem decoreba, tá? Seno de qualquer coisa, se é 2πt, dragão branco, kami-sama, seno de alguma coisa. Eu poderia nem estar vendo quem está aqui dentro, tá, gente? Seno de qualquer coisa varia sempre de menos 1 a 1. Se eu botar um 3 aqui na frente, o que eu faço aqui na frente, eu também pego e faço nos extremos. Então, eu vou multiplicar cada lado, um menos 1 e 1, por 3. Tá? 1 vezes 3 dá 3, menos 1 vezes 3 dá 3. E eu vou fazendo isso em cadeia. Agora, eu vou somar o 2, para ela finalmente ficar igual à expressão dada lá em cima. Eu vou somar o 2 tanto à direita quanto à esquerda. Se eu pego ali 3 e somo 2, isso vai dar quanto? Vai dar 5. Se eu pego menos 3 e somo 2, isso vai dar quanto? Vai dar menos 1. Então, eu estou dizendo que, no caso ali, a expressão y igual a 2 mais 3 seno de 2πt varia entre menos 1 e 5. Ou seja, a imagem da função, a imagem do y é de menos 1 a 5. Então, se você lembrar que aquilo que você fizer de um lado, você vai fazer do outro, e for aplicando isso aí recursivamente, não só passo a passo, você nunca vai ter problema em relação a achar a imagem de função seno-cosseno. Tá bom, querido? Beleza? De tangente são sempre os reais, tá? Tangente eu nem comentei que a imagem de tangente cheio de firula do lado de fora, somando, subtraindo ou sem nada, são sempre os reais. O que geralmente cai em prova é para seno e cosseno. Beleza, galera? Então, me aguarda que já já eu tô de volta. Pessoal, e finalmente, já na última questão, vamos terminar aqui com uma questão também do exame de qualificação da UERJ, ok? Vamos lá, vamos ler juntos. O raio de uma roda gigante de centro C
mede CA igual a CB igual a 10 metros. Do centro C ao plano horizontal do chão, há uma distância de 11. Os pontos A e B, situados no mesmo plano vertical ACB, pertencem à circunferência dessa roda e distam, respectivamente, 16 metros e 3,95. Como está lá embaixo também já indicado, né? Observe o esquema e a tabela. Aí deu lá o seno de alguns ângulos, sendo que de 30, 45 e 60 você tem que saber, né? Mas tem entre aspas porque ele botou o valor já arredondado, porque o de 45 é normalmente a raiz de 2 sobre 2, ele botou a raiz de 2 e dividiu, né? Aí deu esse valor que está aqui. E o de 60 você normalmente decora como raiz de 3 sobre 2. Então ele já pegou a raiz de 3, substituiu lá na calculadora provavelmente e dividiu por 2, dando isso daqui. Então, na verdade, assim, teria que saber entre aspas, né? Só o de 30 tá o valor exato bonitinho. Enfim, ele deu o valor, então não tem que esquentar a cabeça com isso não. A medida em graus mais próxima, quer dizer que pode ser que você ache o valor aproximado. Então não se assusta se ele tiver um tiquinhozinho diferente do que está para marcar, tá bom? Que está para arredondar, é o que isso quer dizer no enunciado. Então a mais próxima do menor ângulo ACB corresponde a menor ângulo ACB porque, na verdade, você tem dois ângulos ACB, né, gente? Tem esse grandão aqui e tem aquele que dá a volta lá atrás até chegar aqui, tá? Então ele está falando do pequenininho, que é o que a maioria já iria pensar mesmo em fazer. Esse ângulo, se eu fizer aqui, se eu tentar achar o valor dele direto, eu vou pastar pra caramba até achar o valor dele e não vou conseguir. Aqui o bizu, gente, o pulo do gato, the jump of the cat, é você traçar uma linha horizontal. Porque se tem seno, ou tem lei dos senos, ou tem algum triângulo retângulo para eu aplicar diretamente e fazer oposto sobre hipotenusa, que é o caso aqui. Até lá em cima, essa altura, ele fala que é de 16 metros. Mas do C até o chão, tem uma distância de 11 metros. Então aqui, essa distância vale 11 metros ali. Eu estou transportando aqui para a direita, tá, mas é a mesma coisa. Então sobram quantos metros ali em cima? 16 menos 11 dá 5. E como ali o CA é igual a CB, que é 10, que ele fala, aqui é 10, ó. Então, se eu chamar esse ângulo aqui, sei lá, de alfa, o seno de alfa vai dar cateto oposto sobre hipotenusa e protenusa. A última questão, o cérebro já começa a falhar, né, pessoal? Que vai dar, então, o quê? 5 sobre 10 vai dar meio, que pela tabela eu sei que quem tem esse seno é o 30 graus. Ok. Então, 30 graus ali é um dos ângulos requeridos. Qual vai ser o outro ângulo lá embaixo? Aí eu tenho que ver o seguinte. Chamar aqui de beta. Prolonga essa linha vertical aqui que passa pelo B lá embaixo. E aí eu estou fechando outro triângulo retângulo. Como aqui é 11 e aqui é 3,95, quanto é que vai sobrar ali em cima? Esse catetozinho aqui do triângulo roxo, que tem o beta, ele vai ser a mesma coisa que 11 menos 3,95. Ele vai ser a mesma coisa, ó, que 7,05 metros. E o CA é igual ao CB, lembra? O CB também vale 10, né? Aqui também vale 10. Então, eu vou nesse triângulo calcular o seno dele, seno do beta, dar o cateto oposto sobre a hipotenusa, a vírgula vai andar uma casa à esquerda, né? Dividir por 10 e fazer isso com a vírgula. Pela tabela, o valor mais próximo disso, isso aqui é praticamente, aproximadamente 0,707. Então, pronto. Pela tabela, a gente está vendo, então, ali, que esse ângulo é de aproximadamente 45 graus. E aí, minha gente, o que vai ser
o ângulo ACB que ele pede ali. Se você dá pro desenho, ele é a soma do alfa com o beta, tá vendo? Soma o alfa que é 30 com o beta que é 45, que vai dar esse ACB todo que ele pede aqui, tá? Que é essa abertura toda ali ponteada de vermelho. Então, o ângulo ACB, ele vai ser o alfa mais o beta, pronto. 30 mais 45. Então, o valor mais próximo a ele é o de 75 graus. Resposta, letra C. Tá legal, minha gente? Então, espero que você tenha amado essa aula. Dá o seu like se você tá vendo ela aberta no YouTube. Não esquece de ativar o sininho das notificações para você sempre ser informado de novas aulas como essa. Curte, comenta, faz aí a sua pergunta e tamo junto e forte aqui de braços abertos, tá? Sempre aqui, braços abertos não, mas estamos lá, no caso lá, bem próximos, mas sem encostar nessa época de pandemia para ajudar vocês a manterem seus estudos em dia para os seus respectivos vestibulares. Então, uma ótima noite, manhã, madrugada de estudos, um forte beijo, ficamos por aqui e tchau, tchau, galera. Valeu! A Fábrica D veio para ser o seu mais novo e definitivo insight de alta performance. Estude com a gente no Extensivo Enem, no Aprofundamento Medicina ou até mesmo pro IME e pro ITA. Tudo isso a partir de R$ 9,90 ao mês. Não tem desculpa. Quer aprender? Vem pro Fábrica D.